Gravando, né? Vamos? Pois bem, no bloco anterior abordávamos a questão constitucional, notadamente o alcance da palavra gratuidade, o alcance da expressão necessitado, e importa destacar que a expressão necessitado, que está prevista na Constituição, notadamente Constituição da República, artigo 134, diz lá que a Defensoria é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, traça uma série de funções e destaca o quê? Qual o destaque que ela dá? O tomador do serviço. Quem é o tomador do serviço? Nos blocos anteriores nós falamos da instituição, nós falamos das funções da Defensoria, em especial aí as novidades da constitucionalização pela emenda 80 das questões referentes a direitos humanos, a justiça multiportas, assim como também tutela coletiva. Tá, mas quem é o tomador desse serviço? O tomador deste serviço é o necessitado, e necessitado é gênero, compreendendo duas espécies. Gênero necessitado, compreendendo a espécie primeira. Qual? A necessitado econômico. Necessitado econômico contrapõe-se a necessitado jurídico. Eu preciso que você perceba que necessitado econômico é a regra. E que regra é essa? Normalmente quem procura o serviço da Defensoria Pública é a pessoa que não tem condições financeiras. Tá, essa é a rotina. Qual é a frequência? A pessoa física procurando o serviço da Defensoria Pública. Esta é a regra, porém, que comporta exceção. A regra se faz uma aferição econômica da condição financeira do sujeito. Na exceção que encontramos o necessitado jurídico, não há essa aferição econômica, ok? Regra, função típica. Exceção, necessitado econômico, função atípica. Importante você bem separar essas duas expressões. A expressão geral qual é? Necessitado. Necessitado econômico, que é a regra. Aqui a Defensoria Pública exerce uma função típica, enquanto necessitado jurídico é a exceção, e aqui a Defensoria Pública exerce uma função atípica. Queria aproveitar o ensejo para fazer um destaque para vocês, é que, para bem conhecer o alcance da palavra necessitado, importa que vocês tenham à mão duas normas, em especial, com relevo maior para esse momento, é a deliberação 124. E a deliberação 124, digo para vocês, ficou pronto o livro aí de princípios institucionais. Nele nós catalogamos as principais normas que dispõem sobre defensoria. No livro aí está a Constituição da República, está a Lei Orgânica Nacional, o Código de Processo Civil, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, está a Lei Orgânica Estadual e duas deliberações, a deliberação 124 e 125. Importa para a gente, nesse momento, a deliberação 124. A deliberação 124 que vocês vão encontrar aí nesse compêndio de legislação que fizemos para atender o candidato que precisa dessas normas à mão para fazer o concurso, para estudar pelo menos, né, para poder ter aí uma compreensão exata do contexto. O que acontece lá? Nós temos na deliberação 124 do Conselho Superior da Defensoria Pública a definição de critérios objetivos da gratuidade. E na definição de critérios objetivos da gratuidade, a deliberação ela nos traz com mais facilidade melhor compreender esses dois campos. Necessitado econômico, a deliberação lá no artigo, na deliberação 124, lá no artigo 3º, traz o conceito de necessitado econômico. Isso é útil por quê? Para que você visualize a exata distinção e o alcance de cada uma delas. Vou ler para vocês o artigo 3º, que é o conceito de necessitado econômico, ou também hipossuficiente econômico. Diz a norma:
O serviço da Defensoria Pública integral e gratuita também deve ser prestado aos hipossuficientes, assim entendidos, as pessoas que não tenham condições econômicas de contratar advogado e pagar as custas judiciais, a taxa judiciária, os emolumentos e outras despesas, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Então, em essência, necessitado econômico é aquela pessoa que não tem condições de efetuar custos com honorários, advogado, com custas judiciais, etc., sem prejuízo do sustento próprio de sua família. Então, o cidadão não tem condições de contratar um advogado, o cidadão não tem condições de pagar custas e despesas processuais, porque esses recursos vão fazer falta para o sustento próprio de sua família. É a definição de necessitado econômico. Importa porque esse artigo 3º, ele traz aí uma ideia conceitual. E dentro desse contexto, importa também nos dispositivos que vêm pela frente. E aí vem a norma, essa deliberação 124, e diz que considera-se, presume-se hipossuficiente a pessoa natural quando cumulativamente preencher as seguintes condições. Olha as condições que estabelece. Renda mensal líquida individual até 3 salários mínimos ou renda familiar até 5 salários mínimos. Não seja proprietária de móveis com valor superior a 40 salários mínimos. Não seja proprietária de aplicações financeiras até 15 salários mínimos. Não seja proprietária de mais de um bem imóvel e que não tenha participação societária em pessoa jurídica que em situação incompatível com a hipossuficiência. Pois bem, perceba que a norma é criteriosa, ela traz diversos critérios para fins de aferição e identificação do necessitado econômico. Quero lembrar a vocês que é importante ter noção desta regra e lembrando que esta regra nós vamos verificar que ela também traz exceções. Então, a título de regra, até quanto o sujeito pode ganhar por mês para fazer jus à gratuidade? Estamos falando da pessoa natural. Diz a norma, são diversos requisitos, a questão financeira de recebimento mensal seria até 3 salários mínimos, renda individual, ou 5 salários mínimos, renda familiar. Essa disposição é importante porque ela dá algum parâmetro. As defensorias, do Brasil como um todo e a do Rio também, acaba criando assim uma série de costumes. Cada defensor às vezes age de um jeito e aí era razoável que houvesse uma norma que pudesse trazer parâmetros objetivos. Pois bem, falou aí da pessoa física e eu pergunto, cabe assistência da Defensoria Pública para a pessoa jurídica? Sim, é possível também a assistência da Defensoria Pública para a pessoa jurídica. A pergunta que se quer fazer também é a seguinte: ora, se para a pessoa jurídica é necessário essa valoração com relação a esses recursos também se aplica à pessoa jurídica? O artigo 5º da deliberação 124 traz também aí uma série de ponderações sobre a pessoa jurídica. E aí, cabe também a assistência ao condomínio? Cabe assistência também ao inventário, onde tenha patrimônio? Enfim, importante para a gente, importante que você consiga bem visualizar que existe definição de critérios objetivos. Esses critérios objetivos para identificar quem? O necessitado econômico. Qual o conceito de necessitado econômico? É aquele que não tem condições de pagar custas e honorários sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Isso serve para a pessoa natural. Para a pessoa jurídica seria aquela pessoa que não tenha condições de pagar as custas e honorários sem prejuízo do sustento próprio ou da manutenção institucional, ok? Esses dados são importantes, mas lembrando, eles representam uma regra. A norma traz uma série de hipóteses e diz que é uma regra, e essa regra pode ser excepcionada. O artigo 11 merece um grande destaque porque ele diz o seguinte:
estabelece lá a caracterização da hipossuficiência econômica de acordo com os parâmetros estabelecidos nesta deliberação poderá ser excepcionada. Ou seja, essas regras aqui que o defensor deverá seguir para aferir se faz jus ou não a gratuidade, essas regras sugeridas pela deliberação poderão ser excepcionadas. Em que hipótese? A hipótese primeira, quando vislumbrada no caso concreto a negativa de acesso à justiça. Então, se o defensor verificar, se ele for criterioso aqui e esse critério dele afastar a assistência jurídica ao cidadão e isso negar o acesso à justiça, poderia ele excepcionar. E a outra hipótese é quando postular tutela de urgência, que exige imediata intervenção para evitar o perecimento do direito. Ora, a hipótese segunda é uma hipótese clássica dos plantões judiciários. No plantão é muito comum quem procura o serviço da Defensoria Pública procura esse serviço, às vezes com uma condição financeira razoável. E aí? Pode ser afastada a aferição da questão econômica financeira para se viabilizar a efetivação de uma tutela de urgência? O juiz, perante a situação, tem lá um sujeito de uma situação econômica duvidosa, mas está precisando de examinar uma tutela de urgência. Pergunta-se, qual que deve preponderar? Tem uma tutela de urgência sendo pedida, mas uma pessoa que não fez uma demonstração clara da sua hipossuficiência econômica. E aí, qual que deve preponderar? Deverá preponderar a aferição do direito à tutela de urgência. A questão da gratuidade ficaria para um segundo plano. Deve ser dado prioridade à situação emergencial. Essa é a orientação que é dada à Defensoria Pública para os defensores públicos e isso é fruto também de um enunciado do foro permanente dos processos civis, dos processualistas civis, que é uma indicação aí de sugestão de comportamento para o magistrado. Então, sempre que preponderar a necessidade de um deferimento de uma tutela de urgência e a aferição da gratuidade de justiça tiver uma tendência para negar essa gratuidade de justiça, o ideal é que se defira a tutela provisória, se defira a tutela de urgência e se coloque para um momento posterior à aferição do exato status econômico do requerente, ok? Essa hipótese é relevante. Inclusive, o parágrafo único do próprio artigo 11 cria a perspectiva de a Defensoria Pública não permanecendo nessa atuação jurisdicional, porém podendo inclusive fazer o pedido da fixação de honorários em favor da sua atuação. Tá? Esta é a regra da figura do necessitado econômico. Isso é muito relevante. Temos critérios objetivos para fins de gratuidade. Há aqui uma gama enorme de situações para inspirar a elaboração de uma série de perguntas. Eu creio que a prova, com uma possibilidade muito grande, vai cobrar isso dos candidatos, ok? Nesse mesmo contexto, disse que isso é uma regra, essa regra aqui da aferição do status econômico, ela é excepcionada, a própria deliberação no artigo 11 cria a hipótese excepcional. Presta atenção nesse dispositivo, acho que a chance é muito grande de se perguntar isso em prova. Eu preciso que você, candidato, conheça essa deliberação, conheça essas regras e a hipótese excepcional. Digo, é a cara de uma questão de prova da Defensoria Pública, ok? Tá, essa é a situação primeira. Tá, então quem é o necessitado? Necessitado divide-se em econômico e jurídico. Necessitado econômico é a regra. O defensor tem uma função típica, uma função rotineira. Sendo que, paralela a essa função regra, existe a função excepcional. Diz que o defensor público, diz que o necessitado é necessitado o quê? Jurídico. Aqui estamos diante de uma exceção. Trata-se de uma função excepcional, uma função atípica. E o que seria uma função atípica? Que não é comum. A função atípica aí, o defensor vai atuar independentemente da condição financeira do assistido. Importa estabelecer, então, que o atuar do defensor, ele não considera qual é o faturamento daquele necessitado jurídico. A Defensoria Pública atua para assegurar a ampla defesa. Hipótese clássica é a atuação da Defensoria Pública como curador especial.
que isso vem na Lei Orgânica Nacional no artigo 4º, inciso 16. Esse artigo 4º, inciso 16 diz o seguinte: cabe à Defensoria Pública atuar como curador especial nos casos previstos em lei. E quais são os casos previstos em lei? A lei aí referida é o Código de Processo Civil, notadamente no artigo 72, com destaque para o seu parágrafo único, onde estabelece o CPC que a função da curadoria especial é desempenhada pela Defensoria Pública. Elenca o artigo 72 do CPC as hipóteses onde o defensor vai atuar, e essa atuação defensorial aí, essa atuação visa preservar o quê? O contraditório e a ampla defesa. Paralelo a essa hipótese, você vai encontrar também uma hipótese no Código de Processo Penal, nas situações em que o preso em flagrante não indica advogado, o auto de prisão em flagrante deverá ser enviado para o defensor possa prestar os primeiros procedimentos, os primeiros socorros, por assim dizer, buscando viabilizar a perspectiva de uma liberdade provisória, pois ninguém deverá ser mantido preso se a lei admitir a liberdade provisória ou, quem sabe, também o relaxamento de prisão. Importa, nessas hipóteses aí de função atípica, sem dois clássicos exemplos. O artigo 4º, inciso 14 da Lei Complementar dá o primeiro exemplo, que é a hipótese de curador especial, e o segundo clássico exemplo qual é? É a hipótese em que, diz lá o artigo 4º, inciso 14, cabe ao defensor público acompanhar o inquérito policial, inclusive com a comunicação imediata da prisão em flagrante pela autoridade, quando o preso não constituir advogado. Quando o preso não constituir advogado. O fato de ter um auto de prisão em flagrante e o preso não constituir o advogado, isso por si só faz com que o auto de prisão em flagrante seja levado, encaminhado ao defensor, e o defensor vai ali verificar se cabe algum relaxamento de prisão ou liberdade provisória. Nesse artigo 4º, inciso 14, lá no nosso livro, a gente faz a referência a Constituição Federal nos artigos 5º, inciso 65 e 66. Pois lá 65 e 66 diz que a prisão ilegal será imediatamente relaxada, assim como também ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Pois bem, essa hipótese aí segunda, ela é reproduzida no Código de Processo Penal, no artigo 306, parágrafo 1º. Importante aí essas referências. Tá, não terminou. Eu preciso que agora, que aqui ainda em necessitado jurídico, você possa destacar a existência do que diz a deliberação 125 no artigo 2º. Lá no artigo 2º, agora, vem a norma e trata de quê? Das pessoas em situação de vulnerabilidade. Estamos diante de uma situação atípica. Estamos diante de uma situação excepcional. A Defensoria Pública atua independentemente da aferição do status econômico-financeiro das pessoas envolvidas. Diz lá a deliberação 124. Artigo 2º, importantíssimo esse artigo 2º, porque o rol de situações onde o defensor vai atuar, você vai encontrar aqui as pessoas em situação de vulnerabilidade. Daqui vem aquela expressão, custos vulneráveis, o fiscal do vulnerável. A Defensoria Pública vai atuar quando se deparar com essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Diz lá o texto, diz... Artigo 2º, deliberação 124. A Defensoria prestará serviço de assistência jurídica integral e gratuita em todos os graus, judicial e extrajudicial, incumbindo-lhe a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a mais ampla defesa dos direitos fundamentais individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais, ambientais, sendo admissíveis todas as espécies de ações capazes de sanar a situação de risco. Opa, presta atenção agora, destacando... propiciando a adequada e efetiva tutela das pessoas em situação de vulnerabilidade. Destaca isso. Vai atuar em favor das pessoas em situação de vulnerabilidade, destacando-se, primeiro, criança e adolescente. Segundo, idoso.
Terceiro, pessoas com deficiência. Quarto, mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar. Quinto, consumidores superendividados. Sexto, pessoas vítimas de discriminação por motivo de etnia, cor, gênero, origem, raça, religião, orientação sexual. 7. Pessoas privadas de sua liberdade em razão de prisão ou internação. 8. Vítima de graves violações de direitos humanos. Está aqui um elenco exemplificativo de pessoas em situação de vulnerabilidade. A atuação da Defensoria Pública em favor das pessoas em situação de vulnerabilidade, ela já é fato, ela é uma realidade essa, inclusive, amplamente aceita pelo STJ. O STJ tem um clássica decisão, dentre outras, né, que é o recurso especial 1.192.577, e nele temos aí uma definição, uma amplitude de necessitado. Vou ler a ementa para vocês. Isso é um embargo de divergência no recurso especial. Essas hipóteses importa, diz lá, aqueles que são considerados necessitados os hipervulneráveis, isto é, os socialmente estigmatizados ou excluídos, as crianças, os idosos e gerações futuras. Enfim, todos aqueles que, como indivíduo ou classe, por conta de sua real debilidade pelos abusos ou arbítrios dos detentores do poder econômico ou político, necessitem da mão benevolente do Estado. Muito importante aí esse cenário que envolve a situação de necessitado econômico. No nosso próximo bloco, nós vamos continuar falando aí da Constituição Federal, em especial no parágrafo 1º.